Graça e paz a todos em Cristo Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é noite gloriosa de oração. Aqui estamos reunidos com esse propósito, buscar a face adorada do nosso Deus. A oração, meus irmãos, nós temos sempre falado aqui, que ela é o caminho ao qual nós temos acesso, diálogo com Deus, amém? Assim como eu dialogo com os irmãos, converso com os irmãos, e os irmãos são recíprocos a mim, assim é Deus conosco. Tem muitas vezes que algumas pessoas acham que precisa de um ritual muito complexo para falar com Deus, né? Precisa de uma etiqueta, precisa de uma situação muito especial, mas Deus é simples, irmãos, amém? Deus é simples. E como Ele ama se relacionar conosco, como Ele ama falar com as nossas vidas. Sabe aquele pai que embala o filho, aquele pai que puxa o filho lá no final do dia? Filho, como é que foi o seu dia, né? Como que você passou a jornada? Como você se conduziu durante o dia? Foi bom, foi ruim? Você teve vitórias ou não teve? Enfim, Deus se interessa por nós, meus irmãos. Como um pai que também deve se interessar por seus filhos. Amém? Quem de nós que somos pais aqui nessa noite, vocês do outro lado da rede social, que tem o seu filho, não se preocupe em saber se o dia dele foi bem ou não. Somente um pai ou uma mãe que não tem um amor sincero, verdadeiro por um filho, é que não vai perguntar por ele. Mas aquele pai que verdadeiramente ama, né? Aquela mãe que verdadeiramente ama, estes com certeza vai chamar o filho para perto de si, para junto de si e dizer: como foi o seu dia? E nessa noite, Deus está aqui perguntando para nós: como foi seu dia? O que você conseguiu de coisas boas ou de coisas ruins? Como é que estão as suas expectativas? Mas espera aí, Deus não sabe de tudo? Sabe. Mas sabe aquele pai que gosta de ouvir o filho falar? Aquele pai que gosta de se relacionar? É esse o Deus a quem nós servimos, irmãos. Amém? E hoje nós estamos aqui nesse culto especial de oração, e é bem verdade, nós não temos assim um tempo prolongado de oração, porque na semana nossos cultos são reduzidos. Nós cultuamos das 19h30 às 20h30, mas sempre temos uma palavra de oração. E já estou aproveitando aqui, convidando os irmãos aqui das redes sociais, para que possam depois dar uma passadinha lá no nosso canal, amém? Canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. Lá temos palavras sobre salvação, palavras sobre oração, e você vai poder ver todo o nosso conteúdo lá, amém? Pastor, qual o objetivo do canal Norberto Teodoro Discipulados em Cristo? Qual? É financeiro? É ter retorno financeiro? Não, meus irmãos, não é ter retorno financeiro, mas é ter retorno espiritual, amém? Porque, meus irmãos, estamos vivendo dias em que existem muitos meios de se divulgar a palavra, de se levar o evangelho, mas lamentavelmente, meus irmãos, se foca muito no financeiro, né? Olha, dá tantas curtidas, olha, faça tantas inscrições, porque quanto mais vocês fizerem, mais a gente vai conseguir se destacar e com certeza a gente vai ser remunerado. Não, meus irmãos, não temos esse objetivo aqui, amém? Nosso objetivo muito claro aqui é levar a palavra de Deus aos corações, às vidas, amém? Para que as vidas possam ser alcançadas. Nós temos dito aqui todas as sextas-feiras, meus irmãos, que temos já inúmeras mensagens lá lançadas na plataforma, né? E graças a Deus, principalmente na parte do short, tem crescido muito o canal, muitas pessoas têm visionado. No vídeo, nem tanto, porque parece que a gente está vivendo dias assim que as pessoas estão se enfadando da palavra de Deus, né? Estão se cansando, irmãos. Mas não é que elas estão se cansando, porque a palavra de Deus não cansa. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia.
Mas o problema, meus irmãos, é que nós já estamos vivendo naqueles dias em que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, as pessoas estão perdendo o interesse pelas coisas de Deus, meus irmãos. Isso é muito grave. E isso é um alerta para que a gente fique atento, preste atenção, que nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Amém? Vamos no embalo das pessoas que estão se comportando assim? Não, meus irmãos. Nós temos que ir na contramão. Amém? Então, por favor, nos ajude aí nas redes sociais, divulgue a palavra de Deus. Na sexta-feira, nós falamos aqui sobre o tema salvação. Sempre temos uma palavra e temas que estão ligados à questão da salvação. Nos ajude. E como eu estava dizendo, se lá na glória do Senhor, um dia, quando nos apresentarmos lá, o Senhor Jesus chegar a mim e dizer: meu servo, está vendo aquela pessoa ali? Sim, Senhor, estou vendo. Vou te dar um momento para você lembrar dela, para você reconhecê-la. Senhor, não estou reconhecendo essa pessoa. Não, mas agora vou te passar um flash aqui para você, um vídeo para você, que um dia você postou uma mensagem, você se permitiu ser usado pelo Espírito Santo, você proclamou uma mensagem na rede social e aquela vida foi alcançada. E hoje ela está aqui. Isso é glorioso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque a palavra de Deus vai dizer que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Amém, meus irmãos? O mundo hoje está no afã, aí das comemorações, das celebrações, de disputas, de medalhas, de taças e tantas coisas, financeiramente também falando. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não envereda por esse caminho não, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem compromisso com o Evangelho. Amém? Então convido a você a uma meditação nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações do profeta Jeremias, lá no capítulo de número 3. Nesta noite nós estamos recebendo um casal de irmãos aqui, Graças a Deus pela vida de vocês. Nosso irmão Luiz e a nossa irmã Adriana. Irmão Luiz e irmã Adriana estão conosco, servos do Senhor, chegaram aqui também para provar das bênçãos do Senhor, para levar bênçãos do Senhor, vitória do Senhor. Pastor, e eu que estou aqui do outro lado da rede social, também vai levar. Mas você precisa crer, amém? Você precisa realmente crer e precisa tomar posse desta palavra, amém? Lamentações capítulo 3 e versículos de número 27 ao 33. Vamos aqui dar uma rápida abordagem de quem foi Jeremias, meus irmãos. Jeremias é um dos grandes profetas, dos profetas maiores nas Escrituras. Quando a gente fala em profeta maior, não é porque ele era mais famoso, não é porque ele era grande, não é porque ele era muito conhecido, não. É na questão de capítulos escritos, livros que a gente vê aí que tem 50, 60 capítulos, enfim, como Ezequiel 48, e vai por aí, Isaías 66, e a gente vê que tem muitos profetas que escreveram muito sobre a palavra de Deus, tiveram experiências com o Senhor. Meus queridos, nessa noite nós vamos ler aqui em Lamentações 3, de 27 a 33, que diz o seguinte: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, fare-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. E tudo isso por quê? Porque ele não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens.
Eu vou me ater um pouco mais aqui no versículo de número 29, que diz assim: ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? O profeta Jeremias, meus irmãos, foi um dos homens de Deus, um dos profetas, que em seu tempo, em que ele conviveu com alguns reis, ele viu a ignorância e desprezo das pessoas pela palavra de Deus. E isto pesou-lhe muito o coração. Isso trouxe a Jeremias uma angústia, uma aflição muito grande. Se nós, meus irmãos, devemos assumir uma posição sincera, é a de nos lamentar quando alguém despreza a palavra de Deus, quando alguém rejeita a palavra de Deus, meus irmãos. Nós estávamos em um culto de Santa Ceia neste último sábado, agora, ali na igreja onde meu filho congrega, e ali a gente viu uma cena que não é que a gente vai obrigar as pessoas e dizer para elas: olha, você não pode fazer isso ou aquilo, né? Mas a gente vê o desprezo, o deboche, a zombaria pelas coisas de Deus. De um lado, se buscando ao Senhor, se adorando a Deus, cercando a mesa do Senhor. De outro lado, um indivíduo debochado, né? Totalmente ali numa aparência de afronta, com bebidas e som em último volume, de músicas terríveis, profanas, que nada acrescenta, e simplesmente rindo, zombando das coisas de Deus, da casa do Senhor, né? Da palavra de Deus. Agora vamos pensar aqui nos dias de Jeremias o que aconteceu lá. O Senhor por diversas vezes envia Jeremias diante de reis e diz: olha, se arrependam, mudem de atitude, porque se isso não acontecer, vocês vão voltar ao cativeiro. E cativeiro para Israel era algo novo, irmãos? Não era algo novo. Cativeiro para Israel já era algo que Israel conhecia de há muito tempo. A palavra de Deus vai dizer que Israel passou mais de 400 anos cativo, aprisionado pelos seus inimigos, subjugado pelo Egito. E nesse subjugamento do Egito, o que acontecia? Era humilhado, era açoitado, maltratado, não tinha direito algum, e apesar de ser um povo maior que os egípcios, a palavra de Deus vai dizer que eles não tinham força de reação nenhuma, meus irmãos. E tanto isso é verdade que o próprio faraó, que subjugou a eles, ele chegou à conclusão: Israel, em termos de povo, é muito maior que nós. Israel é um povo numeroso, e se eles um dia se der por conta disso, estamos perdidos. Eles é que vão nos subjugar. Só que Deus não permite Israel fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus olha para Israel e vê Israel sucumbir o quê? Sucumbir a toda idolatria, a toda desobediência, a toda perversidade. E quando acontece isso, meus irmãos, isso tem preço. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz, e ela é clara: antes não conhecer do que conhecer e não obedecer. E lamentavelmente Israel entrou nesse caminho. Mas parou por ali? Não parou por ali. Ao longo da história, desde aqueles dias, Israel continuou sucumbindo à idolatria, sucumbindo à imoralidade, sucumbindo à corrupção, se deixando levar, se alinhando a povos que não tinham compromisso com Deus. E o que gera tudo isso? Aprisionamento. Eu não sei como se encontra a sua vida nessa noite, né? Eu não tenho como saber isso, mas aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que diz a palavra de Deus, tem a onisciência, que é o Deus vivo, este sabe a nossa vida em cada detalhe. Aleluia. Nos conhece
em cada detalhe, irmãos. Nada escapa ao controle de Deus. Aleluia, Jesus. E Jeremias vai diante daquele povo e diz: povo, se humilha, volte-se para Deus, faz uma reflexão, olha, muda a situação, muda as coisas aí, para que vocês não venham a ter que ser levados ao cativeiro outra vez. Se vocês de fato se arrepender, Deus vai realmente mudar a história de vocês. Mas o que aquele povo faz? Não queremos mudança, não queremos transformação, não queremos compromisso, não queremos andar ali na mão de Deus, nós queremos andar na contramão. O que acontece com aquele povo? Vai cativo para a Babilônia, é levado para a Babilônia, fica debaixo do jugo de Nabucodonosor, um dos piores impérios que já existiu, meus irmãos, cruel, que não tinha misericórdia. A história, os irmãos já sabem o que acontece com esse cativeiro. E quando Jeremias passa toda essa situação do cativeiro, Israel ali passa por sofrimentos atrozes. A palavra de Deus vai dizer que Jeremias, ele escreve esse livro de lamentações e ele chora, ele se lamenta pelo triste estado do seu povo. É tempo, meus irmãos, de nos lamentarmos pela triste história de muitos cristãos, de muitas pessoas. A nossa nação mesmo, o nosso país, lamentavelmente, a igreja brasileira, irmãos, ela tem passado por uma corrupção muito grande, uma maldade muito grande, um distanciamento de Deus enorme, irmãos. Ah não, mas tem grandes igrejas, tem grandes denominações. Deus não vê, meus irmãos, igreja como quantidade. Amém? Deus ele vê com qualidade. Qualidade de compromisso, de verdade, de sinceridade. E talvez essas igrejas estão cheias sim, mas se você for olhar o âmago, o centro das pessoas, que elas é que são a igreja, não as paredes que a cercam, estão vazias, tristes, desesperadas, já estão inconformadas, elas não querem mais saber. Olha, eles estão como Israel, na verdade. O que se fez do grande poder do Deus de Israel, que já não fala mais conosco? Não é Deus que não fala mais com as pessoas, é as pessoas que deixaram de falar com Deus. São nós, e muitos de nós, como igreja, que deixamos de nos relacionar com Deus. Ele está sempre ali à disposição para nos relacionarmos. E o que vamos fazer disso? Olha o que diz aqui: suportar o jugo significa viver voluntariamente de acordo com a disciplina de Deus e aprender o que Ele quer nos ensinar. Amém, meus irmãos? Suportar o jugo. Pastor, o senhor não faz ideia de quantas afrontas eu estou enfrentando, quantas perseguições, quantas situações terríveis, quantos deboches, quantos insultos, quantos caminhos terríveis eu estou passando. Eu estou comendo, sabe, pastor, eu estou comendo pedra, eu estou passando como se tivesse espinhos sobre o meu corpo. Suporta, amém? Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus ele não faz essas coisas com alegria, não. Ele não permite nós passarmos por aflições com alegria, muito pelo contrário. Ele se angustia por ver o triste estado do seu povo. Agora, diante do estado que você suporta, acredite, tem um aprendizado. Ele tem te ensinado, Ele tem te ajudado, Ele vai fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor. Ele vai do outro lado dizer para você: entende agora por que você precisou suportar o jugo? Suporta o processo. Amém? Eu não sei qual é o processo que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o processo que você se encontra aí do outro lado aí da rede social. Mas Deus manda dizer para você: suporta.
Mas como eu vou suportar, pastor? É melhor eu ficar dentro da minha casa? É melhor eu parar de servir a Deus? Não. Continue servindo a Deus. Continue buscando ao Senhor. Porque do outro lado, quando você chegar às margens do Jordão, e você tiver que atravessar o Jordão, o Senhor vai dizer: vai, porque seus pés vai passar em seco. Porque Deus vai com você. Ele vai na tua frente. Glória a Deus. Amém? Então creia nisso. Ele diz aqui, olha, isto envolve vários fatores importantes. Primeiro, meditar sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Você tem meditado o que Deus realmente quer para você? Você tem meditado? Senhor, o que o Senhor quer para mim? Por que o Senhor me chamou para ouvir a Tua palavra, para fazer a tua vontade, para levar o Teu Evangelho, para proclamar a Tua palavra? Por que, Senhor? Por quê? Ele tem resposta. Segundo, ter um coração contrito. Não, olha, eu não me permito ser admoestado por Deus. Eu sou perfeito, eu não tenho defeitos, eu não tenho falhas, eu não tenho erros, eu sou perfeito. Há um coração contrito, Deus não despreza. Mas um coração arrogante que não se permite admoestar, que não se permite corrigir, Deus se afasta. Amém, meus irmãos? Tenha a humildade de apresentar um coração contrito. Terceiro, manter o autocontrole diante da adversidade. Mantenha o controle. Amém? Se permita manter o controle. Não saia por aí desesperado, tomando atitudes precipitadas, buscando caminhos que não resolvem, que não solucionam, que não te levam a lugar nenhum, só te afastam de Deus. Tenha autocontrole. E por último, ser paciente, confiar e depender do Mestre, para nos ensinar lições do seu amor. Deus tem muitas lições a curto e a longo prazo para a nossa vida. Você está fazendo a sua lição de casa? Deus tem lições a curto e a longo prazo. Amém? Fiquem com essa palavra nessa noite. Como eu disse a vocês, Jeremias, ele fez essas orações no livro de Lamentações. Ele pediu a Deus: Senhor, dá uma nova oportunidade ao teu povo, dá uma nova chance. Esta noite Deus está dando uma nova oportunidade para cada um de nós. Vamos suportar o jugo? Amém? Vamos pegar as rédeas, o arado, e vamos prosseguir? Não é tempo de parar, irmãos. Não é tempo de parar, muito pelo contrário, é tempo de se aproximar cada vez mais. Amém? Aqui eu encerro com as nossas redes sociais. Nós vamos agora a um período de oração. Amém? Que Deus te abençoe.